A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema. Eu tenho me importado com os sentimentos de Deus? Mas antes da gente entrar no vídeo propriamente dito, eu quero pedir a sua ajuda. Quero pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, que você dê like no meu vídeo, que você deixe um comentário. Assim, além de você estimular o YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas, você ainda vai receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Peço que você ajude a semear a palavra de Deus para que essa mensagem chegue a outras vidas. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero ler aqui com vocês no livro de Isaías, capítulo de número 49 e verso de número 15. Ele vai dizer assim: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. E sabe, quando eu meditava nesse versículo, nessa mensagem, Deus ele me trazia sobre um homem chamado Jonas. E para que não fique confuso aqui, talvez você que não conheça nos pormenores dessa história, eu vou trazer um breve contexto, vou trazer um resumo aqui de todo esse conto que nos é retratado aqui na Bíblia. Jonas, ele era um profeta, era um homem ali que fazia a vontade de Deus. Em certa altura de sua vida, Deus ele falou assim para Jonas: Jonas, eu preciso que você vá até a cidade de Nínive. Aquelas pessoas ali estão prestes a ser mortas, eles estão pecando muito e eu tenho que aplicar justiça, mas eu preciso que você vá lá trazer um conselho, uma palavra de conserto para que eles se arrependam e para que eles não venham a ser destruídos. Só que qual que era o problema? Jonas ele não gostava das pessoas de Nínive. Aquela cidade, ela tinha um histórico, ela tinha uma fama de ser uma cidade horrível, de ser uma cidade onde ela colecionava pecados e coisas, sabe, terríveis, eram atrocidades cometidas contra outros seres humanos. E Jonas não queria isso. Jonas queria mais que aquela cidade explodisse, era menos uma pessoa má na face da terra. Então o que Jonas faz? Jonas pega e começa a correr em direção contrária. Jonas, ele vai até um porto, ele compra uma passagem e entra no navio para atravessar o mar, para ficar o mais longe possível da cidade de Nínive. E Deus, vendo tudo aquilo, ele toma uma atitude ali para fazer Jonas basicamente recobrar consciência, para ele se arrepender dessa atitude. E ele começa a mandar uma tempestade ali para aquele barco. No começo ali a tempestade era muito fraquinha e as pessoas ali não se preocupavam tanto. Mas à medida que o barco ele foi se distanciando do porto e foi se distanciando da cidade de Nínive, aquela tempestade foi ficando mais e mais forte. E aquelas pessoas ali que no começo até imaginavam que podiam superar essa adversidade, elas começaram a entrar em desespero. Eu imagino ali aquelas pessoas chorando, gritando, implorando ali pro Deus delas, que não era Cristo, só para deixar claro que eram pessoas que seguiam outras religiões. Eles começaram a implorar para tudo que é tipo de entidade superior ali que salvasse eles. Eu imagino algumas pessoas gritando: não faça isso, eu preciso voltar para minha família, eu tenho filha para criar, como é que vai ficar a minha mulher, como é que eles vão comer? Eu imagino ali as pessoas falando tudo isso, queriam sobreviver. E em certa altura a coisa ficou tão feia que eles precisavam aliviar o peso que o barco tinha. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a jogar os seus pertences ali fora. Eles pegaram, imagino pessoas ali jogando comida, jogando bens, jogando tudo que eles tinham. Eu imagino até pessoas ali chorando, dizendo: nossa, é tudo que eu tenho. Olha, isso aqui eu ia levar para minha esposa, para minha família, pra gente comer. Olha, isso aqui é o salário do mês inteiro. O que vai ser de mim, da minha família, quando eu voltar para casa? Eu imagino as pessoas nesse nível de desespero. E chegou num ponto ali que eles já não tinham mais nada para jogar. E o que eles fazem? Eles descem ali para baixo, na parte mais funda do navio, para ver se tinha algum peso a mais para se aliviar, e ver Jonas ali, indiferente ao sofrimento deles. A ponto de um daqueles homens olhar e falar: homem, você não tem vergonha? Sobe lá e vai ajudar aquele povo. Você não tá vendo todo mundo gritando desesperado? Vai lá ajudar eles. E Jonas, naquele momento, ele levanta ali, ele olha para tudo aquilo e as pessoas ficam intrigadas ali com aquela atitude pacífica. Sabe, Jonas não estava se importando com nada que estava acontecendo. Eles começam a questionar Jonas. E Jonas ali, em certo ponto, ele declara que sim, é culpa dele, aquela tempestade está acontecendo, e que se eles quisessem que tudo aquilo parasse, era simplesmente eles jogarem Jonas para fora do barco. E aquele povo faz isso. E neste momento, Deus ele pega e manda um grande peixe ali engolir Jonas e aprisionar ele dentro daquele peixe. Jonas ali, ele tem um momento ali de epifania, de autorreflexão, onde ele descobre que ele verdadeiramente ele não queria morrer. Ele, por muito tempo ali, negligente, ele pedindo muitas das vezes ali a morte, ele descobre que não é isso que ele quer de verdade. Então ele começa a pedir para Deus uma segunda chance. Ele olha: Deus, tem misericórdia de mim. Por favor, Senhor, não faça isso comigo. Eu vou mudar, eu vou me transformar. E Deus ali, com um coração enorme, ele resolve dar outra chance para Jonas e faz aquele peixe cuspir Jonas
Jonas na praia. E novamente vem a palavra de Deus para Jonas dizendo: Jonas, agora vai lá naquela cidade, faz aquele povo se converter, explica para eles o que vai acontecer se eles não mudarem. E Jonas vai lá e clama contra aquela cidade, lá no fundo esperando ali que eles não se convertessem, que aquela cidade fosse fulminada. Inclusive Jonas, depois que ele clama ali por dias dentro daquele local, ele volta, ele sobe ali num morrinho para ele ficar olhando aquela cidade ao longe, onde ele tinha uma visão privilegiada ali do lugar. Só que passado o tempo determinado por Deus que aquela cidade seria destruída e o mal não sobrevindo sobre ela, Jonas ele fica irritado, ele fica furioso, dizendo: por isso que eu não queria vir aqui, olha só esse monte de pecador aí se salvaram, eles vão se arrepender um pouquinho, depois vão voltar a pecar, e ele fica ali nessa indecisão, nessa revolta toda dele. E Deus ele resolve ensinar uma lição ali para Jonas, querendo realmente tratar daquele coração. Deus ele faz nascer uma boboreira, uma plantinha, e aquela planta, a Bíblia vai dizer que ela nasce ali da noite pro dia. Eu imagino ali uma planta bem formosa, bem grande ali, fazendo uma boa sombra ali para Jonas, a ponto de Jonas acordar no outro dia e ficar feliz com toda aquela construção, com todo aquele crescimento. E Jonas ali, ele tá sentindo prazer, ele tá feliz ali com tudo aquilo, então ele passa o dia inteiro sobre aquela sombra ali se deleitando e ele volta a dormir. Só que no momento que ele dorme, a Bíblia vai dizer que do mesmo jeito que aquela boboreira nasceu, Deus mandou um verme, comeu o caule daquela planta e aquela planta secou da noite pro dia. Do mesmo jeito que ela nasceu, ela morreu. E Jonas, quando ele vê tudo aquilo, ele fica furioso. Ele começa a dizer para Deus que ele não aguenta mais, que ele só quer morrer porque nada de bom acontece na vida dele. E Deus ele fala assim: Jonas, você se preocupa tanto com uma planta que você não viu crescer, que você não viu ser plantada, que você só simplesmente viu ela grande. Você se importa tanto assim com uma plantinha. Você tá revoltado só porque ela morreu. Imagina eu que via todo mundo dessa cidade nascer, crescer, se desenvolver. Imagina eu que criei todas essas pessoas ignorantes que não sabem distinguir entre uma mão e outra. Imagina como eu me sinto. E quando eu meditava em toda essa mensagem, Deus ele me fazia ver como que o coração de Jonas era duro, como que aquele homem ele era indiferente, ele era antipático, ele não tinha nenhum tipo de amor e apreço por qualquer ser humano ali que estava cometendo algum tipo de ilicitude. Mas por quê? Como assim, irmão? O que te leva a esse tipo de conclusão? Veja, quando a gente vê as atitudes de Jonas, a primeira delas é ver que Deus ele tá falando: Jonas, eu vou matar milhares de pessoas pelos crimes dela se você não for lá e, sabe, dar um puxão de orelha. Jonas, você tem a capacidade de salvar muitas pessoas. Sim, elas são estranhas, sim, elas cometeram erros, mas elas podem ter uma segunda chance, você pode ir lá e fazer a diferença na vida delas. Mas a gente vê um Jonas que ele não quer isso, ele é indiferente, ele quer mais que aquelas pessoas sejam punidas. E vendo assim de forma superficial, tá bem, né? É a opinião dele, ele olhou ali e considera aquelas pessoas ruins, ele só não quer participar de tudo aquilo. Só que o que me intriga mesmo é a segunda parte onde Jonas está no barco. Porque num primeiro momento, quando a gente vê ali, parece até que Deus ele é malvado. Quando a gente começa a ler na mensagem, vê que Deus ele tá mandando uma tempestade ali por causa de Jonas naquele barco, a primeira coisa que a gente pensa é: nossa, Deus ele tá querendo obrigar Jonas a fazer uma coisa que ele não quer, isso parece mal da parte de Deus. Só que quando eu analisava essa história como um todo, Deus ele me fazia perceber isso de outra forma, sabe? Deus ele me fazia ver que o ponto não era Deus jogar aquela tempestade para matar, porque aquele povo realmente não iria morrer, mas Deus ele tava fazendo ali aquele povo entrar num certo tipo de sofrimento para ver se Jonas mudava aquele coração duro, sabe? Deus ele não queria ver aquele povo gritando e sofrendo, mas Deus ele queria que Jonas visse aquele povo passando tudo aquilo para ver se Jonas se arrependia de tudo que ele estava fazendo, não só por aquele povo do barco, mas também por aquele povo da cidade, porque apesar de Jonas não estar vendo ali aquele povo da cidade sofrer, Deus ele é onisciente, onipresente, então ele estava vendo ali aquele povo já sofrendo, ele já estava prevendo ali todo o castigo que ele ia aplicar, e Deus ele estava trazendo esse tormento ali para aquelas pessoas, para ver se Jonas olhava e falava: meu Deus, quanto sofrimento pobre dessas pessoas, eu acho que faz bem mesmo eu ir lá e tentar remediar, eu tentar tomar uma atitude ali para que essas pessoas se arrependam. Mas é muito intrigante aqui ver o tamanho da pedra que tem no coração de Jonas, onde ele não se importa com nada disso. Por que nós também somos dessa maneira? E mais interessante ainda é quando eu me perguntava: por que Jonas era desse jeito? E Deus me falava assim: é porque falta amor. Faltava amor para com o próximo, para Jonas ele tomar uma atitude diferente quanto às coisas que estavam acontecendo. Como assim amor, pregador? Eu não vejo o encaixe disso tudo. Deixa eu trazer um exemplo para sua vida. Sabe, eu vou pegar aqui uma atitude corriqueira de trânsito, que eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas entende. Se eu falar talvez de família, de filhos, talvez nem todos entendam, mas trânsito eu acredito que é uma coisa bem mais comum. Muitas das vezes a gente tá andando ali e a gente
se depara com uma situação onde um carro fecha a nossa passagem, uma moto sai empinando ali, faz uma barbaridade e faz a gente ficar irritado. E se eu pegar essa situação e aplicar, colocando como o agressor ou a pessoa que está fazendo isso alguém totalmente estranho, uma pessoa que, veja, nunca fez mal para você, você não conhece, você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas uma pessoa que simplesmente pegou e apertou o seu carro, fez você frear com tudo e assim, você deu uma buzinada, a pessoa ainda te xingou, sabe qual que é a atitude que a gente vai tomar? A gente vai querer que ela seja punida. A gente vai olhar ali e vai pensar, puxa, ele podia bater esse carro, podia furar o pneu, ele podia, sabe, ele podia se ferrar um pouquinho mais na frente, porque é um sentimento de justiça que a gente tem. A gente quer ser vingado quanto a tudo isso. Só que, quando eu pego e troco o personagem agressor, quando eu coloco no lugar dessa pessoa estranha ali, um filho, um tio, um parente, uma esposa, um marido, a nossa atitude muda. A gente vai olhar e falar, Senhor, tem misericórdia. Meu Deus, não deixa um acidente acontecer com essa pessoa. Deus, coloca juízo na cabeça dessa criatura para ele não fazer mais isso. E eu te pergunto, o que faz a gente mudar o destino ou a penalidade que a gente deseja que essas pessoas tenham quando a situação é a mesma, o local é o mesmo, a atitude é a mesma e o que aconteceu entre vocês é a mesma coisa? E eu te falo, é amor, sabe? O fato de nós amarmos uma pessoa faz o nosso coração se mover de forma não punitiva, mas de remediar, de ter misericórdia. Faz a gente querer que todo aquele mal ele se transforme de forma ali a perdoar, de forma ali a não acontecer o pior com aquilo tudo. E Deus ele me fazia que a falta desse amor transformava Jonas numa pessoa com esse coração tão duro. E mais de uma vez a gente vê aqui que Jonas era dessa maneira, tanto com essas pessoas aqui dentro do barco, onde ele via todo mundo gritando e sofrendo e ele não se importando, deixando as pessoas perderem tudo simplesmente porque Jonas não queria chegar, ei, a culpa é minha, me joga aqui de dentro que vocês vão parar de sofrer, aí eu vou ter com Deus lá no mar. A gente vê um nível de egoísmo tão grande de ver uma pessoa chegar numa cidade, olhar as pessoas, olhar toda a situação que está ocorrendo, às vezes olhar crianças e pessoas às vezes que eram boas ali dentro e Jonas pensar, eu quero mais que eles morram. A gente vê uma atitude extremamente egoísta. E por que eu falo egoísta? Porque Jonas, quando ele estava dentro do grande peixe, ele começou a pedir misericórdia, sabe? De novo, Jonas, no quesito do amor aqui faltante dentro dele, ele tinha ali aplicabilidades diferentes pro senso de justiça que ele tinha. Morra a cidade, pereça o navio, mas eu dentro do peixe eu quero ser salvo. E talvez você esteja pensando, não, eu entendo, pregador, essa é um sentimento muito feio, uma atitude muito ruim. Eu não vejo grandes prejuízos aqui, sabe? Desejar o mal, pensar o mal de uma pessoa não é tudo isso. Mas você já parou para pensar como que Deus ele se porta contra tudo isso? Porque veja, quando a gente está desejando mal, a gente não está simplesmente direcionando ódio contra uma pessoa. Deus, ele como um ser soberano, onipresente, onipotente, ele sabe o que a gente está pensando. E você já parou para pensar como que isso machuca o coração de Deus? Quando eu estava meditando nessa mensagem, Deus, ele me levava exatamente para a parte da boboreira, sabe? Onde ele tá ali olhando e falando, Jonas, olha todo esse povo, você não viu nenhum deles, você não conhece, eu conheço essas pessoas, eu amo essas pessoas, eu quero que elas se arrependam. Você pode estar vendo ali uma vingança, uma mesquinharia, mas eu tô vendo essas pessoas sofrerem o resto da vida, eu tô vendo uma possibilidade de eu salvar o meu filho amado. E às vezes o que está faltando ali na nossa vida é esse tipo de visão. Por quê? Porque quando nós vamos analisar, por exemplo, ali a vida de Jesus Cristo, a gente vai ver que Jesus, ele queria ali que nós oferecêssemos a outra face, que nós olhássemos ali e orasse, abençoasse aqueles que nos perseguem, aqueles que nos afrontam, aqueles que nos maltratam. A intenção de Deus aqui era ensinar pra gente, olha, quando vocês estiverem na cruz sendo pregados, sendo cuspidos, sendo apedrejados, que vocês olhem para as pessoas ali e falam, Senhor, tem misericórdia deles. Isso é o que Deus desejaria que nós fizéssemos todos os dias. Mas muitas das vezes ali, por a gente não trabalhar nisso nas nossas vidas, a gente deixa esse sentimento maligno dentro de nós tomar conta de um local que deveria ter amor. Sabe, Deus ele me fazia ver que muitas das vezes está faltando o quê? A gente tratar com mais cuidado aquelas pessoas que erraram. Como assim, pregador? Veja bem, se você vê uma mãe, por exemplo, que ela fica ali falando pro seu filho, meu filho, não corra com essa bicicleta, você vai cair, vai ralar o joelho. Ela fica ali diversas vezes avisando, e quando essa criança se machuca, uma das atitudes dela é o quê? Viu? Eu falei que você ia se machucar. É pegar aquele metiolate ardido ali e passar na ferida dela. Pra quê? Pra que ela venha a aprender. Quando que, na verdade, o que ela deveria estar fazendo ali é falar, meu filho, eu te avisei, mas eu vou te tratar. Ela tanto ali fazer como Deus de colocar Jonas no grande peixe, mas está ali disposto a estender a mão e falar, meu filho, levanta. E muitas das vezes Deus quer isso da nossa vida. Deus ele me fazia ver que quando nós começamos a trabalhar isso, de olhar para as pessoas e não querer punir, mas falar, olha, essa pessoa errou, mas
se ela me pedir ajuda, eu vou estar ali disposto a ajudar. Eu não vou compactuar com todos os erros dela, mas se ela me pedir ali para me estender a mão, para me dar um abraço, eu vou estar ali disposto. Deus, ele me fazia ver que isso ali traz alegria pro coração dele. Porque quando nós olhamos uma pessoa errar, uma pessoa tropeçar e nós ficamos ali condenando, Deus, ele sabe, o coraçãozinho dele se amarga. E muitas das vezes, por nós não percebermos isso, a gente fica ali querendo que Deus nos ame, que Deus nos perdoe, que Deus, ele tenha compaixão de nós. Mas aí eu te pergunto, se nós não temos compaixão dos filhos dele, se nós não temos compaixão das pessoas que ele ama, como é que ele vai ter tanta compaixão assim de nós? Não é que Deus, ele vai começar a te odiar do dia pra noite, mas como é que Deus, ele vai falar, olha, eu amo muito esse meu filho porque ele ama tudo que eu amo, sabe? Seria a mesma coisa que você vê uma mãe vendo dois filhos brigar. Ela não vai deixar de amar um porque ele odeia o outro, ou porque eles brigaram, mas o amor dela ali vai ficando mais esmiuçado, vai ficando um pouquinho mais deteriorado, simplesmente porque aquelas pessoas não conseguem entrar em consenso, elas não conseguem se amar verdadeiramente, quando tudo que uma mãe quer é que esses filhos se amem. E Deus aqui, ele tá falando pra gente, olha, o amor de Deus, ele é tão especial que uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas o Senhor não se esquece dos seus. Uma das coisas que Deus, ele me fazia ver com tudo isso, é que muitas das vezes nós não temos essa percepção do tamanho do amor do Senhor pelas vidas das pessoas. E eu quero dizer aqui pra você, se você, assim como eu me coloco aqui como exemplo, tem se portado muitas vezes como Jonas, de olhar para uma pessoa, de apontar ela e de dizer, olha, eu quero que essa pessoa, ela pague um preço. Eu quero exortar você aqui para que você mude essa atitude. Porque uma das coisas que Deus, ele me dizia, olha, esse tipo de sentimento você pode trabalhar dentro da sua vida. Você pode pegar e passar a olhar pessoas de outra forma, e Deus, ele vai fazer um movimentar dentro do seu coração para que você tenha mais amor para com os outros. E isso vai se refletir nas atitudes que você toma no seu dia a dia. Você vai parar de ser Jonas, de olhar ali para aqueles marinheiros ali em cima desesperados e ser indiferente quanto àquela situação, e você vai passar a ser o Jonas dentro da baleia, falando, Senhor, tenha mais misericórdia. Senhor, tenha mais piedade. Você vai conseguir olhar para essas pessoas e não desejar o mal delas, mas você vai conseguir olhar para aquelas pessoas como Deus olha. Olha, essas pessoas estão errando, eu desejo que elas se consertem, eu desejo que elas se convertam, eu desejo que elas mudem. E com isso, Deus, ele vai olhar para você de uma outra forma. De novo, eu não estou dizendo que Deus, ele não vai te amar em algum momento, porque Deus, ele ama todos os seus filhos, ele odeia o pecado, mas ele ama os pecadores. Mas eu estou dizendo que Deus, ele vai ter muito mais orgulho de você se você se portar como uma pessoa que, assim como ele, quer amar todos incondicionalmente, que assim como Jesus veio para cá e falou, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E eu quero te convidar nessa noite a olhar e fazer exatamente isso, a olhar para essas pessoas, às vezes, que elas têm ali te trazido raiva e frustração, de falar, Senhor, eu não consigo perdoar essas pessoas, mas o Senhor pode. Um dia isso aconteceu na minha vida e eu quero trazer isso como testemunho rápido. Certa feita ali eu fui afrontado, eu fui tão maltratado por uma pessoa, e tudo que eu conseguia pensar ali é falar, Senhor, eu não quero desejar o mal dessa pessoa, eu tô com vontade mesmo de retalhar e de fazer coisas ali que me fariam sentir justiçado, mas eu não quero me portar dessa maneira. E eu ali no momento, eu pude ir para minha casa, dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, eu não consigo perdoar, mas o Senhor consegue. Eu tava com tanta dor no coração, com tanto ódio ali, eu falei, Deus, eu não consigo perdoar, mas perdoa. Perdoa, Senhor, porque o Senhor é melhor do que eu, porque o Senhor consegue, porque eu sei que mesmo eu não vendo hoje, eu sei que essa pessoa merece uma segunda chance. Eu posso não estar vendo e não compactuar com isso, porque o meu coração é difícil, mas o Senhor pode. E eu quero testemunhar aqui pra vocês, meu irmão, a minha dor, aquela, sabe, tudo aquele sentimento negativo de raiva, de ódio, aquele sentimento de retaliação desapareceu da minha vida. E eu posso garantir pra você que quando a gente segue os preceitos de Deus, Deus, ele faz uma mudança interna na nossa vida de forma que a gente não consegue sozinho. E eu quero, de novo, te convidar para esse tipo de esclarecimento, que você possa olhar as outras pessoas, que você busque perdoar, inclusive, especialmente aquelas pessoas que não merecem. E não porque você quer ser uma pessoa melhor, mas porque você sabe que Deus faria assim, e que nós, como espelhos de Cristo, nós temos que imitar esse Deus todo-poderoso, esse Deus misericordioso. E eu tenho certeza que você fazendo tudo isso, você vai colher frutos maravilhosos da parte de Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, quero pedir mais uma vez que você deixe seu like, que você comente, compartilhe, que você ajude a semear a palavra de Deus nessa terra. Eu desejo que Deus abençoe a você e toda a sua família durante essa semana. Amém?